Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. É com muita alegria que nós recebemos a todos vocês. Vou fazer uma pequena leitura do livro Rumo Certo, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tribulações. Quando estiveres à bica de maldizer as provações que a terra te ofereça, por lições beneméritas, pensa na estagnação em que se nos erigiria o caminho, se não houvesse a mudança, que tantas vezes se nos expressa à custa de sofrimento. Se a semente não aceitasse a solidão no claustro da gleba, flor e fruto não surgiriam no enriquecimento da vida. Se a fonte recusasse passar por sobre lodo e pedra, o campo estaria reduzido à esterilidade. Se a lâmpada se negasse a suportar a carga de força que gradativamente a consome, não faria luz dissolvendo as trevas. Se a criança não se desenvolvesse transformando-se em adulto, a ingenuidade jamais daria lugar à experiência. Assim, é em todos os distritos da edificação e do sentimento. Se a cultura não crescesse, não haveria progresso. Se a teoria não avançasse para a realização, nunca passaria de um montão de palavras. Transposição, atritos, provas e desafios são condições de melhoria e aperfeiçoamento, ajuste e elevação. À vista disso, aceitemos em paz as tribulações que a existência nos imponha. Se lutas e empeços, conflitos e lágrimas nos visitassem os corações, nosso espírito se deteria gradeado na ilusão e na incipiência, ensombrado de ignorância e primitivismo. Agradecemos os obstáculos que nos chegam em forma de alteração ou mudança, quebrando-nos a inércia e renovando-nos a vida. Recordemos a águia na cintura. Não fosse o rompimento do invólucro que a constringe, não desenvolveria as próprias asas para ganhar as alturas. Não existisse o sofrimento que nos estilhaça, a crosta da personalidade egoística, não encontraríamos caminho para elevar-nos à felicidade da vida eterna. Meus irmãos, fechemos os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a fim de que possamos fazer o primeiro momento desta noite, preparando o coração para a reflexão. Senhor Jesus, com gratidão no coração, estamos reunidos mais uma vez nesta casa abençoada, Casa Espírita Luz de Jesus, buscando o consolo, o aprendizado e a força que vem da Tua presença. Sabemos, Senhor, que cada um de nós traz suas próprias lutas, suas dores, suas preocupações, seus desafios. Mas também sabemos que é aqui, neste ambiente de paz, que encontramos o amparo necessário para continuar caminhando com fé. Nesta noite queremos pedir a Tua bênção, para que este momento, que possamos silenciar a agitação do dia, deixando lá fora as inquietações da vida e abrir o coração para tudo o que será dito. Que o nosso irmão palestrante seja amparado pelos amigos espirituais, para que suas palavras sejam simples, claras e cheias de luz, capazes de tocar os corações e despertar a esperança em cada um de nós. Senhor, ajuda-nos a entender que as dificuldades não são castigos, mas oportunidades de crescimento. Que o sofrimento não vem para destruir, mas para ensinar. Que muitas vezes é no momento mais difícil que encontramos a força que nem sabíamos ter. Que os bons espíritos envolvam este ambiente em vibrações de serenidade, harmonia e paz, acolhendo todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados,
que aqui vieram em busca de consolo e aprendizado. Que esta palestra seja um momento de luz e de renovação, que possamos sair daqui mais confiantes, mais tranquilos e com mais fé na vida. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, aprendendo e servindo sob a Tua orientação. Que assim seja. Convidamos então o irmão Ivonei Giordani para que possa proferir a palestra Superando as Dificuldades da Vida. Boa noite a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nessa noite. Falar desse tema tão importante, tão bem colocado no texto inicial por nosso irmão Galelli, eu diria que o texto resume a palestra. Não precisaria eu aqui fazer todo o tema agora. Porque se pararmos para pensar, somos como que sementes que precisamos muitas das vezes ser infringidas, ser machucadas, ser apertadas no solo desse plano terreno, para então, a partir daí, brotar. E desse broto surgir uma bela planta, uma bela flor, e que aí poderá então dar os seus frutos a esse plano terreno. Assim é a nossa vida. Ela é repleta e cheia de superações, conforme as nossas dificuldades diárias, e com certeza todos nós a temos. Parafraseando o nosso mestre Jesus, mas modificando um pouquinho a frase, que atire a primeira pedra quem de vocês não tem uma dificuldade, não tem um sofrimento, não tem uma dor que precise então ser superada, ser trabalhada, ser modificada dentro de si? E assim é o tema da noite. Podemos entendê-lo para que nesse entendimento consigamos então meios possíveis de superar as nossas dificuldades diárias, as dificuldades que são nosso meio durante essa existência, esse plano, enquanto estivermos aqui. Para a palestra, então, as fontes utilizadas foram o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Plenitude, de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, e o livro Vitória sobre a Depressão, também de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Inicialmente trago aqui um conceito geral da fonte edício.com.br para entendermos a palavra superação, o que ela quer nos dizer. E lá nós vamos encontrar que é a ação de superar, de ultrapassar uma situação desagradável, perigosa. Depois da doença, minha vida tem sido um exercício de superação. Ação de vencer, de conseguir a vitória, sobrepujamento. A conquista do campeonato foi uma prova de superação dos jogadores. Então, esta é a definição que temos então para essa palavra. Nada mais é do que super juntada à ação. Uma ação de modificar algo, de superar algo, é uma ação de transformação, acima de tudo, na nossa vida. É um movimento necessário que tem que partir dentro de nós, para que então nós consigamos colocar em prática com resiliência, principalmente nesse caminho. Joana de Ângeles, então, nos dirá, na psicografia, por meio de Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica de 16/12/2013, no Centro Espírita Caminho de Redenção, em Salvador,
o seguinte: ama a tua dor. No momento em que o teu amor seja capaz de superar o teu sofrimento, sem rebeldia nem queixa, terás alcançado a meta que buscas. Quem não enfrenta com harmonia interior os desafios da evolução, acautelando-se do sofrimento, permanece em lamentável estagnação e o conduz à paralisia emocional em relação ao crescimento íntimo. Os caminhos do Gólgota, assim como os da Úmbria, ainda permanecem com sombras por cima e espinhos no seu leito, exigindo coragem e abnegação para serem percorridos com júbilo. Vencê-los é o dever que a fé racional te impõe a serviço de Jesus, a quem amas. Então vejamos que os caminhos da vida, aqui exemplificados pelo Gólgota, onde o próprio Cristo percorreu no seu caminho de crucificação, no caminho de Umbria, onde Francisco de Assis, também nos seus sofrimentos e suas dores, nos seus estigmas, onde ele carregava, também percorreu. Nós também percorremos na nossa vida muitos estigmas e muitas dores, muitos espinhos que nós carregamos nessa existência. Espinhos que muitas vezes nos ferem profundamente, ferem a nossa alma, sejam eles espinhos de dores físicas, emocionais, psicológicas ou até espirituais. Mas que, amando de certo modo, como bem diz a bem-aventurada Joana de Ângeles, amar a dor. O que é amar a dor? É entendê-la com resignação, é entendê-la que ela é nada mais do que uma ferramenta muitas vezes necessária. É estranho dizer que devemos amar a dor. Eu particularmente assim o acho. Mas ela é a ferramenta que muitas vezes chega para nós, uma forma de alertar a algo. E nesse alerta faz com que nós abramos nossos olhos para buscar uma solução àquilo. Então, que sejamos como Francisco de Assis, que muito dizia as bem-aventuradas as criaturas, mas ele também atribuía até a própria dor como uma bem-aventurada na sua existência. Pois aí ele entendia como algo que o fazia se elevar. Temos o exemplo aqui de algumas celebridades muito conhecidas, nossas, de criadores, principalmente de grandes instrumentos que nos foram e ainda nos são muito úteis, tanto na ciência como na tecnologia. Um deles, então, Thomas Edison, grande cientista, inventor da lâmpada, estava com seu filho Charles, quando seu laboratório pegou fogo. E devido a isso, ele perdeu todas as suas fórmulas e experiências adquiridas até aquele momento. Sua reação foi pedir ao filho para chamar sua esposa, que estava dormindo, e disse a ela: "Hoje estou muito feliz, amor, porque Deus confiou tanto em mim que permitiu que o fogo destruísse todo o meu laboratório, para que eu começasse do nada a construir tudo de novo." 2 semanas depois, ele cria então um fonógrafo, que viria então a ser chamado depois por nós como um aparelho de gravação, de reprodução de sons, né? Precursor dos gravadores modernos, que hoje praticamente nós não usamos, mas está lá na ferramenta do celular, está em outras formas que nós aí vemos na nossa a tecnologia atual. Mas que precursor então foi Thomas Edison. Veja que ele simplesmente poderia ter desistido de tudo, parando para pensar que ele tinha todas as pesquisas de uma vida ali, naquele momento, e o fogo consumiu. Mas ele olhou aquela situação com outros olhos, fazendo com que aquilo pudesse ser algo positivo,
fazendo com que ele buscasse construir novamente. E aí, naquela construção, ele cria algo novo. Graham Bell, grande inventor do telefone, então só conseguiu porque dava aulas em escola para deficientes auditivos. E acabou se apaixonando pela mulher, queria se transformar na sua esposa. Naturalmente, ela não deixou de ser deficiente auditiva, mas pôde tentar ajudar a esposa a superar esse desafio. Ele então, à época, inventa o telefone. Ficou muito rico e fez caridade durante a vida toda, ajudando muitas pessoas. Então, outro exemplo também de usar dos seus conhecimentos e usar da dificuldade que vê no outro para buscar soluções, para buscar fazer o bem às outras pessoas, superando as dificuldades, superando as limitações que muitas vezes a vida nos impõe e impõe aos outros. Superações em ações. Louis Braille, igualmente padecendo de cegueira, transformou os seus limites em bênção para os companheiros invidentes, criando o alfabeto para o tato, de resultados surpreendentes que hoje lhe guardam o nome e ainda é muito utilizado, uma ferramenta muito importante para os irmãos que têm então essas questões que possam então utilizar o alfabeto. Beethoven, em surdez total, utilizou-se do silêncio profundo para compor as últimas sinfonias da sua existência, e particularmente a nona, a coral, considerada como um verdadeiro coroamento da sua obra. Vicente Van Gogh, atormentado pela esquizofrenia, cuja existência foi um fracasso, conseguiu, no entanto, pintar com esmero e realismo, refletindo o seu estado interior. O aleijadinho, apesar da injunção perversa então da hanseníase que o toma, transformou pedras em estátuas deslumbrantes, pintando com maestria e tornando-se um artista, então, incomum, apesar das suas dificuldades. Apesar da tuberculose que o consumia, Louis Pasteur prosseguiu nas suas investigações em torno dos micróbios, oferecendo incalculáveis benefícios à saúde da humanidade. Então vejamos, meus irmãos, que exemplos mil teremos aí. Isso só alguns que eu trouxe para nós podermos contextualizar. Mas irmãos que, apesar das suas limitações, das suas dificuldades, conseguem achar meios para superar, meios para seguir em frente. E vendo nessa superação algo que com certeza traz muito dentro dessas pessoas que superam, alegria de ver-se modificar, ver-se transformar de dentro para fora. Porque esse é o objetivo da transformação e da superação. É o momento de transformar-se, superando aquele momento de dificuldade e que possa, de alguma forma, parecer aos primeiros olhos atravancar a nossa vida, mas que pode sim fazer grande diferença. André Luiz disse a Chico Xavier em dado momento: toda vez que você enxuga a lágrima de alguém, você diminui a lágrima que vai precisar chorar. Antes que a dor te procure triste e tarde, procure tua razão de viver, procure o foco da tua existência, principalmente quanta alegria você pode proporcionar aos outros. E muitas vezes a gente encontra por aí pessoas que parecem que já não têm mais vida. Porque de certo modo nunca aprenderam a viver de verdade. Lá no fundo, ainda não.
E viver de verdade é entender, ter consciência que tudo passa, tudo é passageiro. Se em dado momento nós nos encontramos no deserto, esse deserto ele não é infindável. Certo momento nós conseguiremos transpassá-lo e assim sair do outro lado, encontrar um oásis maravilhoso. E esse oásis nos proporcionará coisas muito belas, mas nós precisamos transpor o deserto. Nós não podemos ficar ali parados. Se nós ficarmos no deserto, o deserto irá nos consumir, irá nos queimar, irá acabar com a nossa existência de algum modo. Então é preciso sim continuar. Lembro de uma certa feita onde o próprio Chico passava por um momento de dificuldade, um momento de melancolia muito grande. E ele pergunta a Emmanuel que falasse então com Maria de Nazaré, perguntando a ela que trouxesse a ele consolo, alguma receita que ele pudesse fazer para que aquela melancolia, aquela tristeza, aquilo tudo que eu tomava naquele momento, apesar dele ser um espírito de elevada envergadura, diga-se assim de passagem, estava passando naquele momento. Certo tempo depois, Emmanuel retorna à conversa com Chico. E Chico questiona se ele havia então já uma resposta. E naquilo ele diz: sim, Chico, trago uma resposta de Maria a você. E Maria me diz para dizer-te: tudo passa. E aí Chico questiona: mas Emmanuel, só isso? E Emmanuel diz: sim, Chico, só isso é suficiente. Tudo passa. Daquele dia em diante, Chico manda fazer um pequeno quadro com esta frase, que hoje ainda encontra-se, inclusive, no quarto, lá onde era a casa de Chico Xavier, com essa seguinte inscrição: tudo passa. Pois todo momento que ele então levantasse de manhã cedo, e aquela melancolia ainda o tocasse, ele pudesse olhar para aquela palavra, e aquela palavra então fizesse sentido para ele. Fizesse ele entender que, seja bom ou seja ruim, tudo passa. Então que aproveitemos os momentos, sejam eles bons ou ruins quando passarmos. Ruins para aproveitar no sentido do aprendizado, do crescimento. O que aquele momento ruim quer dizer para nós? O que aquela situação está demonstrando? O que nós podemos usar ou fazer daquilo? E assim é a nossa vida. Agora, então partimos para uma outra questão, que é superando a partida. Acredito que muitos de nós já tenham passado por isso, passado pelas dificuldades de termos irmãos que já se foram. E aqui eu trago então uma pequena história de uma mãe, cujo filho então ela tinha perdido. Um piloto foi chamado para substituir uma colega que havia se afastado devido ao nascimento do seu filho. No entanto, após a decolagem, a aeronave apresentou falhas e ele acabou falecendo no acidente. A mãe do piloto, profundamente abalada, visitava diariamente o cemitério, levando café, bolo para deixar sobre o túmulo do filho. 2 anos se passaram e, no momento de desespero, ela falou em voz alta: me perdoe, meu filho, mas a saudade e a dor que sinto são insuportáveis. Não consigo continuar assim. Isso vai acabar me matando. De repente, sentiu uma mão tocar seus ombros. Era ali seu filho, vestindo o uniforme que usava em vida, que lhe disse: mãe,
O único lugar onde nunca estive foi neste túmulo. Eu continuo em ação, servindo, aprendendo, amando, sempre ao seu lado. Mas sua dor não deixa que me escute. Ela desmaiou diante da visão. E ao recobrar os sentidos, percebeu quanto tempo havia perdido, afundada na tristeza pela perda do filho. Depois deste episódio, encontrou forças para seguir em frente, dedicando-se com amor a ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Então a dor da perda, ela não é nada fácil. Mas ela também passa. Quem de nós não perdeu um pai, não perdeu uma mãe, não perdeu um irmão, não perdeu um filho, ou qualquer outro ente querido que marcou nossa existência? Mas bendita doutrina espírita, e eu diria, eu vou além, bendita espiritualidade que nos prova que a morte não existe, que nada mais é do que uma simples passagem, nada mais é do que hoje eu estou aqui, amanhã estarei lá, e num outro momento eu estarei aqui novamente de volta. Pois Deus, na sua infinita bondade, permite que nós voltamos tantas e tantas vezes, com esses irmãos também, nossos irmãos afins, para convivermos e crescermos juntos, para entendermos que a existência é um processo contínuo de aprendizado, e é um processo contínuo de amor fraterno entre todos nós, irmãos. E assim continua a nossa existência. E nessa luta, temos sim que olharmos para essas situações, superando-as, como a própria mãe fala no texto. Buscando algo que possamos fazer para, não digo compensar essa falta, pois ela não se compensa. Ela marca, a saudade é grande. Tive eu recentemente a perda, esse ano, há poucos meses, do meu pai. E eu vejo que, por mais que eu entendesse a doutrina dos espíritos, por mais que eu entendesse a espiritualidade, eu mesmo tive dificuldade, confesso a vocês. Confesso a vocês. Mas eu procurei de alguma forma tentar superar essa dor, tentar entender, tentar compreender, ver que cada um tem seu momento, cada um tem sua forma, cada um tem sua passagem, cada um é dado segundo as suas obras. Então, que sejamos assim, que busquemos superar essas dores, entender a passagem de cada um, entender que eles sempre se fazem presentes quando assim o podem, junto de nós, que muitas das vezes nós sentimos essas presenças. E na medida do possível, conforme a evolução de cada um, eles estão sempre olhando por nós. Então superemos, busquemos fazer algo, busquemos auxiliar também o próximo, continuar aqui, superando sempre. Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, nos dirá que ninguém atravessa os caminhos humanos isentos do sofrimento, que fazem parte da própria constituição orgânica em face do desgaste a que está sujeita, dos conflitos psicológicos, resultados das vivências passadas, das contaminações que produzem enfermidades, das injunções defluentes da vida na Terra, planeta de provas e de expiações, e não paraíso por enquanto. Então nós precisamos entender, meus irmãos,
que talvez hoje nós não temos a mesma vitalidade de quando éramos crianças de 10 anos. Feliz aquelas crianças que ainda estão aí. Não temos mais, talvez, a mesma vitalidade de quando tínhamos 18, 20, 30, 40. Eu acho que vou parar por aí, porque senão vai ficar complicado. Mas, enfim, a nossa vida é cheia de nuances, né? O nosso corpo já não responde da mesma forma. Às vezes a gente até quer fazer algo que fazia lá atrás, mas não tem como, né? E aí é um outro momento de superação. De entender que nós precisamos, às vezes, diminuir um pouco, não parar, mas diminuir um pouco aquele mesmo ritmo que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Entender que o nosso ritmo atual é outro. E entender a superação desse processo. Porque não é fácil, né? Porque às vezes a nossa mente ainda é muito jovem. Ela tem muito essa presença da juventude. Mas o nosso corpo ainda não, né? Não acompanha da mesma forma. Então essa superação, sim. E esses conflitos que acabam, então, gerando psicologicamente, né? Trabalhando psicologicamente, de certo modo, também, no nosso ser. Em relação a isso, em relação a tantas outras coisas que nós precisamos passar. E que também são resultados, né? Dessa vida, de outras vidas. Resultados de como nós vivemos nesse planeta. E resultado, logicamente, desse planeta de provas e expiações. Se nós estamos aqui, é porque ainda é necessário que aprendamos algo. Senão, estaríamos mais evoluídos, em planetas muito mais, com a atmosfera muito mais sutil. Nossos corpos, com certeza, seriam muito mais sutis. Não sofreriam tanto esse desgaste orgânico que nós temos. Esses conflitos psicológicos que nós temos. E tantas outras questões que, assim, muitas vezes nos afligem e nos afetam. Mas tenhamos certeza que comprimidos às vezes aliviam a dor. Mas, acima de tudo, o amor plantado, ele alivia todo e qualquer sofrimento. Porque aquele que planta o amor, que serve o outro, que auxilia o outro, que coloca em prática a caridade que não é só financeira. É aquela caridade que muitas vezes é ouvir o outro, a sua dificuldade, o seu anseio, a sua dúvida. É então esquecer-se das próprias dores. É esquecer-se do próprio sofrimento. Porque a partir do momento que você exerce algo ou outro, você não tem mais tempo de reclamar. Você esquece. Porque você vai ver que às vezes o problema do outro é bem pior que o seu. E aí, a gente vê o quão importante é superar. É superar. E é seguir em frente. No livro, então, Plenitude, no capítulo 2, Joana de Ângeles nos diz: o homem, desde as origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimentos de menor importância, desarticulando o seu sistema energético. Passa por um aborrecimento, depois por outro, e assim cultiva os vírus emocionais que facultam a instalação de processos degenerativos, responsáveis pelo agravamento, então, das suas doenças. E hoje em dia não é fácil, né? Manter o equilíbrio é difícil. Muitas vezes, no trânsito, né? Vejo aqui na nossa cidade, a gente se aborrece, se estressa, alguém corta a nossa frente, nossa, nós botamos os cachorros, né? Como diz o ditado popular. Em outros momentos, alguém fala alguma coisinha de nada, a gente, naquele dia amanheceu não tão bem, a gente explode. Então, manter o equilíbrio não é fácil.
A convivência, muitas vezes, do nosso lar também favorece, em função de algumas dificuldades, de algumas rusgas, de alguns desentendimentos, de algumas faltas de ajustes, também acaba favorecendo, em dado momento, algum conflito. E a gente não consegue equilibrar. Aí, novamente, vem o trabalho da superação. Pois nós precisamos superar, nós precisamos entender, nós precisamos, às vezes, olhar para o outro com um certo sentimento de empatia, entender-se que daquele momento, talvez, que o outro falou algo para nós, ou olhou atravessado para nós, talvez naquele dia ele não estava bem. Como em outro dia eu também posso não estar bem. Então eu tenho que olhar com empatia para ele. E aí tentando superar a dificuldade que ali possa, de certo modo, ter criado, para que então eu não absorva essa energia, como o próprio diz bem Joana de Ângeles, para que eu não absorva esse aborrecimento, para que então eu possa, de alguma forma, usar alguma ferramenta ali de pacificação daquele momento, para que aquilo não venha me desequilibrar e trazer para mim possíveis doenças que possam estar se instalando no meu corpo orgânico, em função do meu desequilíbrio daquele momento. Então, outra questão, superar é sempre preciso. E aí, então, podemos ter perante ao sofrimento duas escolhas. E quais são elas? Ficar olhando, então, com o olhar voltado somente para a dor que sentimos, ou voltar nosso olhar para um processo mais amplo de vida, para a descoberta de si mesmo e marchar descobrindo não só as causas do sofrimento, mas a sua finalidade profunda, que é despertar o Cristo interno, então, que habita em nós. E esse realmente eu acho que é o nosso maior objetivo. Porque se nós ficarmos só focados então naquele sofrimento e não conseguirmos superar, nós ficaremos só na reclamação, nós ficaremos ali amargurados, nós ficaremos numa vibração, num sentimento que não será muito. Superando mais uma vez problemas técnicos. Então, será que nós queremos isso para nós? Ou nosso objetivo, a nossa busca é marchar para Cristo, transformar-nos internamente, vivermos em harmonia, vivermos numa energia que lhe trará sempre para nós uma autoiluminação, que possibilitará que os irmãos espirituais de mais alta ordem também nos acompanhem a todo instante. E vibrando assim, nós então conseguiremos ter uma vida mais leve, mais suave, mais plena e cheia
de amor, cheia de paz, conseguindo sim colocar a superação em prática. Principais conclusões, então, de tudo o que aqui nós colocamos nessa noite. Não temos mais tempo para lamentações e desistências. Se estamos passando por dificuldades nesta vida, é porque nas passadas deixamos, às vezes, em algum instante, de fazermos o bem. E hoje aqui, nós temos uma dívida, quem sabe, a quitar. E essa dívida, como diria, Deus ainda nos permite pagar o boleto de forma parcelada, em pequenas parcelas. Ele permite que nessa vida pagamos 10%, na próxima, quem sabe, 20%, e assim conforme o nosso desenvolver, um pouco mais. Quem dedica o seu tempo em benefício do outro, então não tem tempo para sentir-se só. Não tem tempo para sofrer. Não tem tempo para nada disso. Só tem tempo para superar e seguir em frente. É preciso buscar o recomeçar, mantendo o nosso corpo físico o melhor possível, para que nos despojarmos dele no momento adequado. Então vejo que também é importante cultivarmos o espírito, mas é importante mantermos a nossa matéria orgânica em dia, cuidar dela. Quando ela apresenta algum problema de saúde, que possamos buscar os meios de curar, de melhorar, de tratar, para quando nós devolvermos ela, que ela possa estar, digamos assim, a Deus da melhor forma possível. Porque essa máquina orgânica, ela permite que o nosso espírito, então, venha aqui nesse plano terreno aprender, desenvolver e crescer. Então, que possamos dar valor a essa máquina orgânica, que é muito preciosa. E também, logicamente, o nosso espírito. Emmanuel nos diz que o nosso cérebro tem muitos escritórios e despertamos e departamentos, mas é a vontade que é o principal artífice que governa esses departamentos de nossa mente. Então, que nos momentos mais difíceis possamos superar as dificuldades e transmitir a nós mesmos e aos outros a certeza que vale a pena superar, vale a pena viver, vale a pena aprender, vale a pena crescer, vale a pena evoluir, modificando nossos dias para melhor sempre. Pois na nossa vida, desde que ela se inicia, ela é como uma folha em branco, simples, sem nada a princípio escrito. Lá na nossa primeira existência, fomos criados por Deus simples, ignorantes. E nessa existência, digamos assim, nós viemos aqui escrever a nossa história com os nossos objetivos. E essa história com os nossos objetivos, os objetivos são semelhantes a uma seta que nos levará, então, a algum sentido, dependendo do sentido que a gente quiser dar à nossa vida. Mas, normalmente, no geral, esse sentido nos leva a pensar em ter uma família. E para constituir essa família, normalmente nós precisamos do quê? De um lar. E esse lar, então, se forma. Um simples lar, muitas vezes, um lar um pouquinho melhor. Nós temos lá a nossa casa, a nossa habitação, o nosso sonho, o nosso objetivo nessa vida toda. E desse lar não para por aí, porque normalmente nós buscamos algo mais. O nosso intuito de busca, ele é incessante na nossa existência. A gente não quer parar por pouco. E nessa busca, nós então, vamos lá,
querer buscar depois do nosso lar o nosso carro. E esse carro que então proporcionará nós nos locomovermos, nós fazermos os nossos afazeres, nós fazermos algumas pequenas viagens. E assim se segue a nossa vida, buscando os nossos objetivos, nossos meios, enfim. Mas não para por aí. Nossa vida então se segue e os nossos objetivos crescem. Depois de alguns objetivos mais materiais, nós pensamos assim: olha, nós somos merecedores, vamos viajar. Então, nós pegamos lá e fizemos a nossa viagem. E nós vamos de cá para lá, um avião. Hoje em dia é muito comum. E a gente faz as nossas viagens. E nessas viagens nós temos várias experiências. Nós vivenciamos muitas coisas bonitas. Esse mundo terreno, diga-se de passagem, é maravilhoso. Muita beleza que a terra nos proporciona. Porém, nossa vida, às vezes, depois de tantos objetivos materiais, acaba, por vezes, se tornando um pouco difícil. Nem sempre tudo são flores, não é? Nem sempre tudo é fácil. Nem sempre tudo é maravilhoso. E aí, nessas dificuldades, nós vamos juntando nossas dores, nossos dissabores, nossos sofrimentos, nossas angústias, nossas tristezas, nossas desarmonias e tudo mais que, infelizmente, o mundo pode nos trazer, fazendo que, muitas das vezes, nós pensemos em algo desagradável e pode piorar. E pode piorar, e pode piorar, e podemos talvez pensar que a vida não vale mais a pena, que ela não tem mais sentido diante de tantas dores, de tudo que, no fundo, nos magoa, nos entristece e nos dói. Porém, eu vos digo, mesmo assim, não desistamos, porque no fundo, apesar de tudo isso, existe algo maravilhoso que nos espera. Existe algo que podemos nos apoiar. Existe uma força que nos traz de volta à realidade. É só nós querermos. É só nós buscarmos superar. É só nós pedirmos a Jesus, lembrarmos dele. É só nós lembrarmos de Deus. É só nós lembrarmos da espiritualidade amiga. Naqueles momentos de dores, de lamentações, de sofrimentos extremos, Jesus, com certeza, estará conosco, trazendo sobre nós as forças necessárias para que então possamos superar tudo que chegar diante de nós, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Então, irmãos, não esqueçamos, quando a dor parecer-nos insuportável, lembremo-nos das dores do próprio Cristo, quando ele, indo para o Gólgota, sendo chicoteado, sendo massacrado, tendo ali a sua crucificação, mesmo assim, ele supera tudo e olha para aquela multidão e diz a Deus: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, superemos sempre. Busquemos força na espiritualidade maior. Busquemos forças em Deus. Buscamos forças em Jesus. Para então seguir em frente, superar as dificuldades e ganhar a vida. A vida aqui em abundância. E a vida espiritual que é sempre eterna, hoje e sempre. Agradeço a atenção de todos. Que a bênção de Deus Pai, na sua infinita bondade, esteja com todos vocês. nosso primeiro sentimento é o da gratidão. Gratidão por estarmos aqui. Gratidão pela palavra que orienta, pela presença invisível dos amigos espirituais que nos amparam, sustentam e envolvem em vibrações de paz. A palestra desta noite nos lembrou que todos nós passamos por dificuldades, mas que nenhuma delas é maior do que o amor de Deus. Que a dor passe, que os desafios se transformem e que, com fé e perseverança, tudo se resolve no tempo certo. Que possamos levar conosco o que aprendemos, aplicando no dia a dia a paciência, o perdão, a fé e o desejo sincero de melhorar. Preparemos para este momento, pedindo, Senhor, a tua luz e tuas energias de amor para que envolva este ambiente e alcance cada um de nós, renovando nossas forças, serenando nossas mentes e curando o que precisa ser curado no corpo e na alma. Que cada pessoa aqui receba o que mais necessita: paz, coragem, fé, equilíbrio e esperança. Que as vibrações dessa casa se estendam aos nossos lares, aos nossos familiares e também àqueles que guardamos no coração, estejam onde estiverem. Abençoa, Senhor, todos os trabalhadores da casa que se dedicam com tanto amor a esse serviço de amparo e luz, e que possamos sair daqui mais leves, mais confiantes e com a certeza de que com a tua presença nunca estamos sós. A ti, Mestre querido, toda a nossa gratidão. Que assim seja. Pessoal, obrigado por terem vindo, bom retorno às casas, e lembramos a todos do trabalho que a Casa Espírita Luz de Jesus desenvolve, com estudos espíritas, atendimento fraterno
caso.